Todos de pé em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Quantos achamos que amém? Podemos ler? E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os enviaram. Sente, por favor. Temos um microfone aqui à mão esquerda para usar só enquanto de ensinamento da escola bíblica, tá? Glória a Deus. Quero essa noite falar um pouco sobre o tema missões. Falar um pouco sobre o maior problema da igreja. Como assim, evangelista? O maior problema da igreja? O maior problema da igreja se chama evangelização. Se chama disponibilidade. E nós vamos falar sobre isso hoje. Após a ascensão de Cristo aos céus, os discípulos ficam em Jerusalém para cumprir o que o Senhor já havia lhe falado a eles. Quando no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-lhe-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui observa que o Senhor fala com os seus discípulos. E os seus discípulos ficam em Jerusalém. Muito obrigado. E ficando eles em Jerusalém, com mais ou menos 500 crentes dentro do cenáculo. Cenáculo, lugar esse onde Jesus Cristo havia ceado com os discípulos, onde Cristo havia se encontrado novamente com os discípulos, quando os discípulos ainda ceavam ou estavam naquele lugar, e Jesus apareceu a eles sem precisar abrir a porta. A Bíblia diz que ao receberem poder, eles saíram a evangelizar, a pregar,
a manifestar os sinais que Cristo havia lhe dito: em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, batizarão em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e em meu nome falarão em outras línguas. Aqui a cúpula de discípulos sai para a obra missionária. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas ele ganha para o Senhor. Após pegando essas almas, Filipe é conduzido para Samaria e ganha toda a Samaria. A Bíblia diz que um dia o Senhor aparece ao homem por nome de Pedro, um dos responsáveis da igreja. Não era o pastor, porque quem era o pastor era Tiago. Um dos responsáveis da igreja. E diz: Pedro, eu tenho uma visão para ti. Qual é a visão? Com os gentios. Só que Pedro coloca no seu coração: eu não posso misturar-me com as coisas imundas, porque para os judeus, os gentios eram considerados imundos, povo que não podia nem conversar com eles. Lembramos que no capítulo 1, versículo 8, parte C, o Senhor disse que eles iriam em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Só que pelo coração dos discípulos, pelo coração de Pedro, o Senhor envia Pedro para dentro da casa de um gentio por nome de Cornélio. Só que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro não vai pregar a palavra de Deus e nem orar para receber o Espírito Santo. Pedro vai mostrar a sua santidade para eles. E o texto do capítulo 10 de Atos nos mostra que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito caiu sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui o Senhor vai chamar o missionário que não fazia parte dos discípulos, que não tinha recebido uma palavra direta de Jesus, que não tinha convivido com Jesus. Esse homem, o seu nome é Saulo. Saulo, formado como sacerdote, estudou na escola aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um rabino romano, um homem muito respeitado nos conhecimentos. Então Paulo, após se formar, ele vai fazer parte do Sinédrio. Ao fazer parte do Sinédrio, é preso um diácono da igreja por nome de Estevão. A Bíblia diz que o Sinédrio não consegue colocar na sua mente, ou a sua mente não consegue abrir para entender as palavras que Estevão fala. Então eles decidem matar Estevão. E Paulo é o principal responsável pela morte de Estevão. Após Estevão ter sido morto, Saulo vai até o Sinédrio, pede cartas e diz: eu quero que vocês me deem carta para eu ir até Damasco. Se eu encontrar os que são dos caminhos, ainda não eram considerados crentes, o nome deles era chamado os do caminho. Ele dizia: se eu encontrar homem ou mulher, eu prenderei. Se for preciso matar, eu matarei. Prenderei e vou trazer para cá, para que nós acabe com esse povo. Só que havia uma palavra da parte do Senhor. Que palavra é essa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e servirei minhas testemunhas. Se Deus chama alguém para ser testemunha, Ele entrega poder. Enquanto não cumpre o chamado, a morte não pode levar. A Bíblia diz que quando
o Deus da igreja, Jesus Cristo, esse um que nós conhecemos, mas temos pouca experiência com Ele, Ele aparece para Saulo. Enquanto Saulo está na sua mente, no seu coração, o planejamento de matar a igreja, de destruir com o plano de missões, de destruir com o plano de fazer mais crentes. E quer saber? A igreja estava dispersa. Os irmãos fugiram, a maioria. Uns foram para Antíoco, outros ficaram em Jerusalém, outros foram para Damasco, outros fugiram para outras cidades e se manteram escondidos. Em direção a uma das maiores populações de cristãos está o homem mais feroz da época, o maior inimigo da igreja, o soldado mais temido pelos cristãos, por nome de Saulo. Só que Saulo não consegue chegar em Damasco, porque havia uma palavra da parte do Senhor, que está escrita em Mateus capítulo de número 16, versículo 18: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A palavra de Deus diz que Paulo estava com ânsia de morte, Saulo estava querendo matar os cristãos, Saulo estava em direção a exterminar os irmãos. Só que no caminho, o dono da igreja se aparece para Saulo, e a Bíblia diz que o soldado que antes era bravo, o soldado que antes queria matar, queria destruir, agora o seu rosto está em terra, porque o Todo-Poderoso, dono da igreja, se manifesta pela igreja. Só para não dormir, diga para alguém: tu tem dono. Só para ele não dormir, diga: você tem dono. O Senhor aparece para Saulo, e Saulo diz: quem és tu, Senhor? E a resposta é essa: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu vou repetir isso aqui: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem persegue a obra de Deus não persegue você. Quem persegue a obra do Senhor não persegue o ser humano, mas persegue ao próprio Jesus. Quem quer matar os crentes, não querem matar só os crentes, não tem só os crentes como inimigo, mas tem Deus como seu inimigo, tem Jesus como seu inimigo. Todos os dias Paulo diz que nós somos entregues à morte, mas pela misericórdia de Jesus nós somos livres, nós somos libertos. Olhe para cá essa noite, Deus chamou essa igreja e esse povo para uma grande obra sobre a face da terra. Enquanto nós estamos nos escondendo, enquanto nós estamos calados, acomodados, parados, o Senhor está levantando uma geração de Saulo. Não tem um nome grande no meio da sociedade, pode até não ter, aleluia, uma credencial nas suas mãos, pode ainda não ser crente, mas se não for crente hoje, vai ter um encontro com Jesus, e Jesus vai mudar a história dele, Jesus vai mudar a história dela, e de um beberrão de cachaça, e de alguém que não tinha compromisso com Deus, vai começar a ter compromisso e começar a pregar a palavra, porque na verdade é que muitos dos que foram chamados estão abandonando o seu chamado. Pedro se importava demais em perder a santidade. E nós estamos nos importando demais. Com quem? Com nós mesmos.
Como igreja, nós estamos na estaca zero. Enquanto outros ministérios crescem, a gente cresce às polegadas. E de quem é a culpa, evangelista? É da pastora. É do evangelista? É do círculo de oração? É dos obreiros? Não. É nossa. Porque como Pedro, nós estamos medindo esforços para sair e fazer a obra missionária, enquanto os inimigos não medem esforço para destruir famílias, enquanto o inimigo não mede esforço para destruir lares, enquanto o inimigo não mede esforço para tirar a vida de jovens, para jogar jovem no meio da prostituição, para jogar jovem no mundo do crack, no mundo das drogas. Eu quero falar essa noite que o Senhor colocou em meu coração. Se nós não despertarmos como igreja, nós findaremos sendo crente fechados dentro de casa, sem ter ninguém mais dentro da igreja. Por que, evangelista? Porque nós nos tornamos crente rotineiro, pregadores de crente, pregadores para crente, e acabamos nos destruindo entre nós, sem fazermos a obra missionária a qual Deus nos chamou. Temos disponibilidade para qualquer coisa, menos para a obra missionária. Temos dinheiro para comprarmos outras coisas. Para comprar o que nós queremos, a gente vai, empresta dinheiro, compra fiado, mas se for para a obra, não dá para fazer isso. Se for para sair para os nossos outros compromissos, a gente consegue tirar um dia do trabalho e resolver o compromisso, mas se for para evangelizar e fazer a obra de Deus, nós não temos. Enquanto isso, uma geração de salvo, um concerto de sinédrio estão avançando contra a igreja. Estão avançando contra o povo e destruindo ministérios, destruindo casamentos, vida de adolescente, vida de crianças. E nós, de braços cruzados, e se hoje o Senhor fizesse uma pergunta para você, o que você está disposto a fazer pelo reino dos céus? O que você tem feito em gratidão àquilo que o Senhor fez por você? Nada. Quando se trata de evangelização, vir para o culto de missões não é fazer missões. Pregar nas outras igrejas não é fazer missões. Pregarmos para outros crentes não é fazer o ID. E qual é fazer o ID? E as ovelhas perdidas da casa de Israel. Buscar os que estão perdidos. João 10 vai falar do sumo pastor. E o que é que o sumo pastor faz? Tranca 99 e vai atrás de uma. Porque para nós uma alma não é importante, mas para ele é. E nós seremos cobrados por essa alma. Enquanto isso, o inferno arquiteta bares. Enquanto isso, o inferno arquiteta
planos contra a vida das crianças, com idealismo, buscando recursos para convencer a vida das crianças. Enquanto isso, o inimigo inverte na tecnologia para tirar a atenção das crianças, para tirar a atenção dos servos do Senhor. Enquanto isso, a nossa intimidade com Deus está indo a estaca zero. E o nosso compromisso, largamos de lado. Nós nos tornamos uma igreja, como a igreja no tempo de Saulo, paralisada, medrosa e escondida. Mas o dono da igreja está tomando uma atitude hoje. Qual é a atitude? Ele mesmo vai se encontrar com o adversário desta casa e vai levantar uma geração para mostrar para a geração que ele chamou e não quis fazer, que tem alguém que Deus chama e faz. Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou o Senhor da igreja que tu persegues, Saulo. E será duro para ti recalcitrar contra esses amigos. A Bíblia diz que quando Saulo se levanta, abre os olhos para retornar e continuar a sua caminhada, os seus olhos não vêem nada. Os que estavam com Saulo levam Saulo para dentro de Damasco, colocam ele na casa de Judas. Aí o Senhor vai aparecer a um profeta que está escondido. Qual o nome do profeta? Alguém lembra? A Bíblia diz que o Senhor aparece a Ananias em uma visão. E diz: Ananias, levanta-te e vai até a rua chamada direita, a principal rua de Damasco. E lá tu vai encontrar na casa de Judas um homem por nome de Saulo. Profeta de Deus, homem que tinha intimidade com Deus, se espanta. Senhor, mas Saulo é o maior perseguidor da igreja, eu não vou. Não existe algo pior que a covardia. Mesmo conhecendo o Deus que nós servimos, nós estamos parados. Ainda que o Senhor se revele a nós, nós não queremos ir com medo de perdermos a nossa própria vida. A Bíblia diz que ele diz: vai, porque eu te mando ir. E porque Saulo não é mais um perseguidor da igreja, eu mostrarei para Saulo o quanto é precioso padecer pelo meu nome. A Bíblia diz que Ananias chega, coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, e naquele mesmo exato momento as escamas caem dos olhos de Saulo. Saulo está jejuando 3 dias e 3 noites, e também ali é batizado, e batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ali o Senhor traça um plano na vida de Saulo, e Saulo fica quieto dentro da igreja, vindo para os cultos. Saulo vai para dentro de casa colocar em prática os seus planos. Não, Saulo rapidamente se levanta e começa a pregar. Onde? Ali mesmo em Damasco. Para quem? Para os que não eram crentes e para os que eram crentes, dizendo: eu fui perseguidor da igreja, mas o Deus da igreja, o próprio Cristo, se encontrou comigo, mudou a minha história, mudou a minha sorte, e de maneira nenhuma
mas não era esse que era perseguidor da igreja, que matou tanto crente? Como é que agora ele está pregando sobre Jesus? Sabe o que Saulo fazia? Saulo pregava e discutia com os gregos. Sabe o que ele fazia com os discípulos? Ensinava os discípulos. Só que o povo não aceita a pregação de Paulo. Os judeus e os discípulos também não lhe apoiam. A Bíblia diz que eles desejam matar Saulo, e quando a Bíblia diz que Saulo ouve isso, os irmãos pegam Saulo, colocam dentro de um cesto e colocam ele pelo lado de fora, pelas muralhas. Você pensa que Saulo ficou quieto dentro de casa, ficou calado? Não, Saulo se levantou e foi pregar a palavra de Deus em outra cidade. Oportunidade, se está faltando dentro da igreja, Deus não te chamou para pregar só dentro da igreja. Está faltando oportunidade para mim lá dentro da congregação. Deus não te chamou só para pregar na congregação. Ele disse: ide por todo mundo, não é só no lugar, é por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Ah, mas eu não tenho cargo de evangelista ainda. Eu não tenho cargo de missionária. Eu não faço parte do departamento de missões. Nunca vi dentro da Bíblia Jesus dizer: só se tu fizer parte disso, daquilo. Não. Jesus disse para os discípulos: ide, sedes meus, aleluia, discípulos sobre a terra. O Senhor chama 70. Os 70 eram discípulos escolhidos? Não. Eles foram chamados pelo Senhor para fazer uma obra. E daqui a pouco retornaram. Qual era a palavra deles? A obra está cumprida. A Bíblia diz que Saulo não se cala. Novamente eles tentam matar Saulo. Os irmãos pegam Saulo e levam Saulo para Tarso. Saulo fica em Tarso. Mas Saulo fica pelo menos de 7 a 10 anos no anonimato. Na carta aos irmãos da Galácia, capítulo 2, versículo de 1 a 8, ele vai se explicar e dizer: por 14 anos eu fiquei sem ter oportunidade. E o que aconteceu com Saulo? Desenvolver um ministério, tendo intimidade com o Espírito Santo para estar preparado para a boa obra. E o Espírito Santo, que não esquece, no momento da perseguição dos cristãos, alguns vão para Antioquia. E na Antioquia a Bíblia diz que lá eles começam a pregar a palavra, e ali se estabelece uma igreja. Aí eles sabem em Jerusalém a respeito da igreja, mandam Barnabé para aquela igreja. Barnabé vai até a igreja, vê o movimento, incentiva os irmãos. Aí ele diz: eu não vou fazer a obra do Senhor sozinho, eu vou buscar Saulo comigo. Mas Saulo está esquecido pelos homens, mas ele vai ser lembrado pelo Espírito. De repente, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2, a Bíblia diz que tinha apóstolos, tinha ensinadores, tinha profetas, tinha discípulos, mas o Senhor escolheu a Saulo e Barnabé e disse: buscai e separai para mim quem? Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado aí. Esta noite eu tenho uma palavra para o teu coração. Qual é a palavra, evangelista? É tempo de se levantar, é tempo de se posicionar, sair do anonimato, porque Deus já nos chamou há muito tempo para essa obra. Chega de viver acomodado, chega de viver esperando um tempo que nunca chega, e sairmos a rumo aos becos pregar a
Um deles, na verdade, se calar. Eu não tenho coragem de pregar a palavra que me salvou. Eu não tenho coragem de falar de um Cristo que me libertou, que me deu direito de vida eterna. A Bíblia diz que quem se envergonhar de falar dele aqui, ele se envergonhará de apresentar ele diante do Deus Todo-Poderoso e dos seus anjos. Para que me envergonhar de alguém que me salvou? Para que me envergonhar de alguém que me chamou para fazer a sua obra? Ele não quer saber se tu prega bem, se tu canta bem, se tu fala bem, se tu sabe sobre teologia, não. Ele quer saber que tu faça o limite dele. Mas nós começamos a olhar e dizer: Senhor, ainda não fez a obra missionária, porque o Senhor ainda não me deu uma casa. Eu ainda não fiz uma obra missionária porque meus filhos não são convertidos. Eu ainda não fiz a obra missionária porque meu esposo é isso, minha esposa é aquilo. Deus não te chamou para viver apresentando só os problemas. Deus te chamou para pregar independente dos problemas. Ah, mas tem uma parte lá que não gosta de mim, não concorda comigo. Todos os discípulos não apoiaram Saulo, mas nem por isso Saulo se calou, nem por isso Saulo parou de pregar o Evangelho. Saulo vai fazer a primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária, ele cura aleijado, cura doentes, batiza com o Espírito Santo. Só que tem um porém: quase que me matam apedrejado. Isso quer dizer que a obra missionária, o chamado para ser missionário, contém isso também. Vai ter as pedras no caminho, vai ter sim. Como é que serão essas pedradas? Chegar dia que tu vai querer morrer, ou vai ter dia que tu vai estar à beira da morte. Mas é mais antes morrer pelo Evangelho do que morrer sem propósito com Deus. É mais antes lutar e vir à beira da morte pregando a palavra do que ficar morrendo espiritualmente dentro de casa quieto. A gente coloca, irmãos, tanta dificuldade para Deus, para fazer a obra de Deus. E às vezes a gente ainda diz: eu coloco Deus como a minha prioridade, quando a gente diz que não coloca, mesmo assim a gente prega. Deus tem que estar acima de tudo, de todos. Deus tem que estar em primeiro lugar. E você tem feito a obra missionária? Paulo vai falar aos Romanos, no capítulo de número 10, como pregar se ninguém se dispõe, e como vão crer naquele de quem nada ouviram. Formosos são os pés daquele que anuncia a boa palavra da salvação. Quantos vizinhos do pastor Zé o nosso já partiram sem a gente pregar para eles? Nós temos mais força de conversar coisas mundanas, pastora Dalva, do que pregarmos a palavra. Vivemos num país que a liberdade para pregar ainda existe. E existe maioria das igrejas por aí, missionários, com título de missionário, mas nunca ganharam a alma para Jesus.
de hoje diante de Deus. Aqui tu pode dar desculpa e continuar com a vida no dia do juízo final. Eu não preguei por causa disso, por causa daquilo. Não haverá desculpa. E o que haverá? Choro e ranger de dentes. Então hoje é tempo de voltar a ser igreja. Igreja que prega, igreja que evangeliza, igreja que tem amor pelas obras de Deus. Igreja que não quer congregar sozinha, mas sempre olha mais alguém para congregar. As igrejas não estão só vazias comigo, porque o povo não quer ouvir a verdade, não é só por isso. É porque os que pregam a verdade se escondem entre quatro paredes. Mas o momento que nós tirarmos os nossos pés daqui, de dentro, e começarmos a pregar lá fora, porque tem alguns missionários, a dona disse, que não querem, mas a maioria quer. Dizendo para Deus, Deus envia alguém aqui para me dar uma palavra. Quantos jovens estão agora escrevendo uma carta suicida? Porque ninguém foi pregar para ele. Quantas jovens estão indo para se prostituir? Outros estão indo para se drogar. E nós estamos aqui paralisados, sendo que Deus nos chamou para essa obra. Paulo viaja pela segunda vez, ganha almas para o Senhor, mas Paulo é preso, açoitado. Paulo viaja pela terceira vez, é preso de novo, sofre naufrágio, mas ainda assim não para de pregar a palavra.